Olá, Roberta Mustaki, para mais um post da T21. Não esqueçam de se inscrever para receber os vídeos com antecedência das chamadas das redes sociais. Agora a gente está entrando numa etapa que foi bem chamada, que os pais pediram muito para a gente conversar, que é a psicopedagogia. E hoje a gente vai conversar com a doutora Sofia Colombo, que é psicopedagoga clínica e psicanalista. Sofia, obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Eu costumo sempre fazer perguntas muito claras, básicas e simples, só para dar uma ideia do que é, como atua na T21, e aí a partir disso os pais fazem perguntas, os profissionais também, ou te procuram para ir um pouco mais adentro do tema. Certo? Então as perguntas, primeiro que eu acho importante deixar claro, é o que é a psicopedagogia para a pessoa com T21. A psicopedagogia, ela é uma área que trabalha com o conhecimento e como a pessoa se relaciona com o conhecimento. Então, dentro da psicopedagogia, a gente tem diversas linhas de trabalho. Algumas que vão trabalhar mais como um apoio escolar, das aprendizagens e aquisições escolares, e uma outra que vai trabalhar com as questões de mundo interno mais psíquicas, que é a diferença da psicopedagogia clínica, que ela vai trabalhar justamente com o posicionamento da pessoa, do sujeito, diante da aprendizagem. Entendi, então não é diretamente ligada à aprendizagem escolar, é mais uma conduta em relação tanto ao meio quanto à aprendizagem, é isso? Entendi? Pegou bastante coisa, porque realmente é complexo, né? Mas esse exercício de dar um nome, dar uma forma é bem importante, que é justamente como essa pessoa se posiciona em relação a ela mesma, então esse mundo interno, essas percepções, esses sentimentos que ela tem, e ao mundo externo, então o que o mundo me traz, o que eu faço com o que eu tenho dentro e o que eu tenho fora. E isso vai construir o campo da aprendizagem, que é esse espaço entre aquele que ensina e aquele que aprende. E a psicopedagogia está justamente neste meio, que muitas vezes a pessoa precisa de um apoio para se perceber e perceber o ambiente e o que ela vai fazer com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E quem chama vocês normalmente, falando da T21? É a escola, é a família que percebe, é o profissional? Como é que é essa atuação dentro da T21? A gente recebe alguns encaminhamentos da escola quando eles percebem que os recursos que eles têm pedagógicos não estão sendo suficientes para a aquisição de alguns conhecimentos formais, né? E a gente também recebe quando os pais percebem que estão aparecendo alguns sintomas, ou seja, algumas manifestações que eles não sabem muito de onde vem, né? E aí a gente vai falar de um campo inconsciente. Então a gente tira o foco do cognitivo, que está mais no pedagógico, e a gente vai olhar para esse mundo interno e esse inconsciente, que falam de coisas que a pessoa não sabe muito bem o que é, não sabe muito bem de onde vem, mas aquilo está de alguma forma causando um problema. E principalmente em relação a como ela se relaciona com a aprendizagem e o que ela faz com isso. E quais são esses sintomas, mais ou menos, assim? Boa pergunta, né? Os sintomas, eles podem aparecer tanto em como a criança ou a pessoa, isso é importante também falar, que não é só na infância que é indicado o trabalho, ele pode acontecer na adolescência e na fase adulta também, né? Mas vamos, por exemplo, falar da criança, né? A criança não está conseguindo adquirir alguma aprendizagem escolar, por exemplo, ler. Ela não consegue ler, ela não consegue escrever, a gente já fez várias técnicas, a fono já tentou várias estratégias, mas mesmo assim não vai. Então tem alguma coisa aí que não é motora, como que não é cognitiva bloqueio. E que está gerando esse bloqueio, que está gerando este problema. E aí a gente vai investigar para descobrir o que tem a ver com a maneira com que está sendo apresentado para ela, ou seja, o que vem de fora, e o que tem a ver com o que está dentro dela e ela não está sabendo como administrar e como lidar com isso. E fatores também, como por exemplo, não quer ir para a escola, ou quando chega... Isso também entra na psicopedagogia? Isso se relaciona também, porque também fala de alguma coisa que está acontecendo que a pessoa não sabe o que é, mas que pode estar relacionado ao conhecimento que é trabalhado na escola, como também pode estar relacionado às relações, né, aos colegas, aos professores, mas isso também envolve esse campo da aprendizagem, porque a gente amplia não só a aprendizagem do conhecimento formal, mas a aprendizagem como uma maneira que eu me relaciono com o mundo, que a gente chama de idioma.
né? Se a gente pode fazer até uma imagem de diversas línguas, diversos idiomas. Se eu preciso saber qual língua eu falo, qual é o meu idioma para que eu consiga me comunicar. Certo. Se eu estou em uma escola que fala inglês e eu falo português, claro que vão aparecer diversos problemas, porque eu preciso achar a interlocução entre essas línguas e como que eu vou fazer para conseguir falar o inglês e a escola entender o meu português, entende? Mas é viável, né? Dentro da T21, essa escola bilíngue. Isso é uma questão muito particular e individual. Não me arrisco dizer que é para todo mundo possível. Tá. Eu atendo alguns casos de crianças que vivem em um contexto bilíngue. Então, um dos pais é americano, um dos pais fala uma outra língua. E o que eu tenho visto com o desenvolvimento, que eu tenho acompanhado o desenvolvimento dessas crianças, é que muitas delas vão muito bem com essa relação. E elas conseguem, inclusive, diferenciar com quem elas falam qual língua. Legal. Né? Só que isso é muito particular, é difícil falar no geral. Até para pessoas comuns, né? Eu vejo isso que é muito particular. Tem pessoas que têm mais facilidade para línguas e tem pessoas que não tem, que não vai, que você pode falar. Não tem essa facilidade, não faz parte da psicopedagogia dela. Não sei se tem a ver, tem muito a ver como a gente se relaciona com o conhecimento, né? Por exemplo, veio na minha cabeça a imagem de uma das meninas que eu atendo, que tem um pai americano, e ela fala, com ele ela fala inglês, com a mãe ela fala português. Legal. E ela tem isso muito claro. Na escola tem momentos, ela estuda uma escola internacional, então tem momentos que ela fala inglês, tem momentos que ela fala português, e para ela, vai super no bem. sentido de que ela conseguiu construir no mundo interno dela aonde o inglês se encaixa e aonde o português se encaixa. Perfeito. Existe alguma idade de iniciação? Todas as crianças com T21, em algum momento, vão precisar da psicopedagogia? Não necessariamente, Roberta. Eu entendo que é necessário uma demanda, ou seja, é necessário que os pais ou que a escola percebam um sintoma, algo que se manifeste. Tá. Pode ser nessa questão mais intelectual e pode ser inclusive no corpo, né? Eu já atendi crianças que tinham questões de controle de esfíncter, que não estavam relacionadas aos processos orgânicos de controle de esfíncter, mas que não conseguiam controlar, fazer xixi, fazer cocô, e acabavam fazendo na calça e relacionando às situações escolares. Então, às vezes a gente acha que não tem nada a ver e pode ter a ver sim. Eu tenho uma perguntinha que me surgiu agora. Sempre a psicopedagogia tem relação com o âmbito escolar? Se a gente considerar a psicopedagogia clínica, ela parte do sujeito. Então, se o sujeito se relaciona com a escola, vai ter a ver com a escola. Tá. E com tudo com que ele se relaciona, entende? E a idade inicial para se procurar, ou é muito particular também? É bem aparece bastante quando começam os processos de alfabetização, né? Aí eu acho que pipocam várias coisas e os sintomas vão aparecendo, o que não significa que não pode ser anterior a isso. Porque tudo depende de como os pais percebem, de como eles escutam os filhos deles e percebem que algo não está bem. Algumas manifestações acontecem anteriormente e que se o pai perceber que ali tem uma relação conflituosa com o que está fora, com esse conhecimento externo, já é possível destrabalhar antes que chegue no momento formal da escrita, por exemplo. Existe um trabalho precoce, se vale a pena algumas vezes os pais investirem de forma precoce para começar esse trabalho e se precaver, prevenir desta necessidade posterior. Existe essa questão? Eu acho que a gente sempre precisa cuidar de si, né? E cuidar do seu mundo interno. Então, sempre é preventivo. Mal não vai fazer, de maneira nenhuma. Tá. Mas eu acho que a gente sempre parte de uma queixa. Isso é muito importante. Então, não, eu vim aqui porque, sei lá, alguém me encaminhou. Tá, mas o que você está procurando aqui? Né? É necessário ter um pedido, é necessário ter uma queixa, algo que se perceba. Pergunta, que eu não sei se é uma pergunta burra, gente. Já estou fazendo perguntas aqui. Não é burra, né? Pode ser uma queixa T21? Como ponto de partida? Sim. A gente pode pensar em questões da característica da trissomia 21, como, por exemplo, tempo para aprendizagem, que é um tempo mais lento, assim como em todos os processos que envolvem, inclusive, organicamente, né, essa pessoa.
E, inclusive, em questões constitutivas, eu também observo que existem questões mais lentas de aquisição desse aparelho psíquico, desse consciente, desse inconsciente, desse pré-consciente, como que ele vai administrando esses conteúdos que acontecem dentro dele e às vezes ele precisa sim de um apoio. Não necessariamente um apoio psicopedagógico, pode ser, por exemplo, um apoio psicanalítico, né? Um apoio que vá oferecer também para ele essa construção, esse espaço de construção de mundo interno, não necessariamente relacionado a um conhecimento. Certo. É porque onde eu quero chegar com isso é se a gente trabalha com crianças, a gente lidar com os pais. Então sempre tem uma ansiedade e até uma busca por uma precaução de anteceder o que pode aparecer de sinais ou de problemas. Sim. Então é uma pergunta que normalmente os pais acabam fazendo. Você acha interessante buscar um psicopedagogo antes de eu me atentar a esses sinais? E você colocou que os sinais são importantes. Sim. E como a gente vê esses sinais, né? Então, pronto. A gente vê na maneira com que, se você percebe que seu filho ou aquele que você cuida, né? Ele tá muito alheio ao conhecimento, aquilo não faz muito sentido, ele tá muito mais num nível de uma repetição. Porque a gente sabe que a repetição funciona, no sentido de que, inclusive, as pessoas com síndrome de Down precisam ter essas coisas muito bem organizadas, né? Estruturadas, é necessária uma repetição. A gente sabe diversas técnicas que são utilizadas. Mas aonde entra? Entra quando a gente percebe que aquela coisa que ele tá aprendendo não tá fazendo sentido. Tá no nível mecânico de repetição, entende? Entendo. Tá só na questão cognitiva. E o que a gente deseja, que eu entendo, né, como ideal, algo que faça parte, o conhecimento se torne saber. E tem essa diferença, né? Então, que a pessoa possa se tornar autora daquilo que ela conhece. E o que é ser autor? É você se responsabilizar por aquilo que você faz e você ter consciência do que você está fazendo, né? Então, algo que faça o conhecimento ser parte dela, se tornar um saber. E são sessões semanais? Normalmente são sessões semanais, uma vez por semana. Às vezes, eu percebo a necessidade de ser 2 vezes por semana. De 1 hora? De 1 hora, 50 minutos a 1 hora. E vocês se comunicam com a escola? Sim, tem contato com a escola, com os outros profissionais que também trabalham com a pessoa. E um contato muito importante também é com a família, né? A família tem um envolvimento muito importante no tratamento, porque a gente considera que o tempo que a gente tem, de fato, com a criança é muito pequeno diante de todas as outras relações que ela constrói. Exato. Então, a gente tem pinceladas do que acontece fora do setting. Então, esse contato com a família, assim como os outros agentes, como a escola, é muito importante. Porque muitas vezes a criança, principalmente no processo da infância, mas eu acho que nas pessoas com síndrome de Down isso acontece também em outros momentos da vida, eles manifestam questões que muitas vezes não são deles. E são questões familiares, entende? Entendo. São questões, às vezes, da mãe, medos da mãe, inseguranças do pai, questões que, às vezes, não estão relacionadas necessariamente àquele sujeito. Ou à escola. Ou à escola, mas estão relacionadas a um contexto. E esse contexto familiar é muito importante no tratamento. Muito legal. Gente, eu espero ter esclarecido, assim, a base, porque o negócio é complexo e é longo. É profundo. Se tiverem perguntas, façam aí embaixo, a gente corre pra ela pra tentar achar a resposta. Você colabora aí com a gente. Com certeza, estou à disposição. E super obrigada, Sofia, Obrigada a você pela participação. Obrigada.